Você já ouviu falar de Matusalém? O guerreiro da espada de fogo que matou milhões de soldados com sua fé? Não? Pois bem, eu também não. Pelo menos na minha Bíblia, isso não acontece. O cineasta Darren Aronofsky, assim como outros cineastas, estão implantando muitas heresias nos filmes. Você já teve a oportunidade de assistir ao filme Noé? Em determinada cena desse filme, é retratado Matusalém empunhando uma espada de fogo. É importante notar que essa representação não encontra respaldo nas escrituras sagradas, sendo apenas uma das muitas heresias presentes. É interessante mencionar que existem 3 correntes teológicas principais: a ortodoxa, a neo-ortodoxa e a liberal. O diretor desse filme, bem como outros envolvidos em diversas adaptações cinematográficas de histórias bíblicas, parece adotar a perspectiva da teologia liberal. Isso implica que, para eles, somente aquilo que possuir embasamento científico pode ser considerado verdadeiro. É por essa razão que tais filmes frequentemente apresentam elementos que não constam nas escrituras, mas são inseridos para conferir sentido à narrativa, uma vez que não compartilham da crença no sobrenatural. Ao esclarecer esse ponto, vamos concentrar nossa atenção exclusivamente nas passagens da Bíblia para obter o máximo de detalhes sobre esse personagem intrigante, Matusalém. Matusalém tem intrigado os leitores da Bíblia há muitos séculos, sendo reconhecido como o homem com a vida mais extensa já mencionada nos textos sagrados. Conforme descrito em Gênesis 5, versículo 27, Matusalém viveu por 969 anos. Hoje, no nosso vídeo, vamos explorar a história de Matusalém, o homem que detém o recorde de longevidade segundo os relatos bíblicos. Antes de começar, peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele like, que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quando Matusalém completou 187 anos, ele se tornou o pai de Lameque. Depois desse evento, Matusalém viveu por mais 782 anos, durante os quais teve outros filhos e filhas. No total, a vida de Matusalém se estendeu por 969 anos, até que finalmente ele veio a falecer. O nome Matusalém, pronunciado como Metuzulu, provavelmente tem origem semítica. Diversos significados potenciais têm sido sugeridos para esse nome. Pode ser interpretado como homem da lança ou homem do dardo, também como adorador da divindade. Outra interpretação sugere que seu nome traz a conotação de que sua morte traria algo significativo, possivelmente relacionado ao julgamento sob a forma do dilúvio. Matusalém, sendo descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, possui uma história rica. O pai de Matusalém era Enoque, o homem que tinha uma relação próxima com Deus e andava com ele. Seu filho Lameque foi o pai de Noé, conhecido por construir a arca que salvou sua família da destruição durante o dilúvio. Antes do dilúvio, as pessoas viviam vidas excepcionalmente longas. Adão viveu até atingir a idade de 930 anos. Sete viveu até os 912 anos. Enos chegou aos 905 anos. Lameque alcançou 777 anos. E Noé, de maneira notável, viveu até os 950 anos. Todos esses patriarcas que viveram antes do dilúvio tiveram mortes naturais, com uma exceção notável: Enoque, o pai de Matusalém. A menos que tenha falecido sem que isso tenha sido registrado, Enoque foi uma das 2 figuras bíblicas que não passaram pela morte comum. Em vez disso, ele foi transladado para o céu. A outra pessoa que compartilhou essa experiência foi Elias, que foi levado até Deus em um redemoinho. Enoque é lembrado por ter caminhado com Deus e, aos 365 anos, ele foi levado diretamente ao céu. Diversas teorias cercam a longevidade de Matusalém. Os estudiosos da Bíblia propõem várias hipóteses para explicar por que ele viveu por tanto tempo. Uma delas sugere que os patriarcas pré-diluvianos eram descendentes diretos de Adão e Eva, um casal que, de acordo com a narrativa bíblica, era geneticamente ideal. Essa linhagem poderia ter conferido uma robusta imunidade a doenças e condições potencialmente fatais.
Outra teoria sugere que nas primeiras etapas da história humana, as pessoas desfrutavam de longas vidas a fim de povoar o mundo. À medida que o pecado se intensificou, Deus teria planejado trazer julgamento por meio do dilúvio, reduzindo assim a expectativa de vida humana. Ambas as perspectivas abordam as razões por trás da longevidade de Matusalém, explorando elementos genéticos e espirituais em relação à história e à condição humanas. Então o Senhor disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora várias pessoas tenham vivido por mais de 400 anos antes do dilúvio, gradualmente a expectativa máxima de vida humana caiu para cerca de 120 anos após o evento. A queda da humanidade e o pecado subsequente introduzidos no mundo corromperam todos os aspectos do planeta. No entanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse versículo, o apóstolo Paulo estava abordando tanto a morte física quanto espiritual. Não há indícios na Bíblia de que a longevidade de Matusalém tenha sido diretamente atribuída ao seu caráter. É plausível que ele tenha sido influenciado pelo exemplo de seu pai Enoque, um homem justo que agradou a Deus de tal maneira que foi poupado da morte comum e levado diretamente ao céu. A Bíblia não especifica se Matusalém morreu no ano do dilúvio ou se sua morte ocorreu antes desse evento cataclísmico. Da mesma forma, a narrativa bíblica não esclarece se Matusalém foi vítima direta do dilúvio. Além disso, não há menção na Escritura de que Matusalém tenha participado na construção da arca. As informações detalhadas sobre esses aspectos específicos não são fornecidas no relato bíblico. As realizações de Matusalém incluem sua notável longevidade, uma vez que ele viveu por um total de 969 anos. Além disso, Matusalém teve um papel importante como avô de Noé, um homem considerado justo e exemplar em meio à sociedade de sua época. Matusalém compartilhou uma relação próxima com Deus, andando sinceramente em comunhão com ele. Portanto, é plausível presumir que Matusalém também tenha sido uma figura de fé, obedecendo às orientações divinas ao longo de sua vida. Sendo o avô de Noé, um homem conhecido por sua retidão, Matusalém influenciou a linhagem de justiça que continuou com seu neto. Matusalém é mencionado como um dos antepassados de Jesus na genealogia registrada no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 37. No que se refere à sua cidade natal, Matusalém era natural da antiga região da Mesopotâmia, embora a localização exata não seja especificada. As menções bíblicas a Matusalém são limitadas e podem ser encontradas em 3 passagens das Escrituras: Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 27, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 3, e Lucas, capítulo 3, versículo 37. Esses são os únicos detalhes disponíveis sobre Matusalém na Bíblia. Com isso, encerramos o vídeo de hoje. Caso tenham gostado do conteúdo apresentado, ficaria muito grato pelo seu like e também pela inscrição no canal. Não deixem de ativar o sino de notificações para receberem as atualizações. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.